Você já se sentiu preso em um looping, repetindo cada momento daquele relacionamento rompido em sua mente? Talvez você esteja se perguntando, será que ainda vale a pena? Você está cansado, frustrado e pronto para deixar tudo para trás. Mas de alguma forma, no fundo, há um toque, uma voz que diz, ainda não. Não são apenas suas emoções mexendo com você. Isso pode ser Deus dando um toque de que Deus ainda não terminou a obra que Ele faz em sua vida. Sejamos honestos. Relacionamentos são um trabalho árduo. Eles afetam nossos corações, mentes e até mesmo nossas almas. Mas às vezes, quando estamos prestes a desistir, Deus começa a agir de maneiras misteriosas. Veja, quando Deus coloca a mão em algo, Ele não deixa no meio do caminho. Ele termina o que começa. E talvez, apenas talvez, Ele esteja planejando tirar algo lindo da sua bagunça. Você já tentou fazer um bolo e retirá-lo do forno cedo demais? Ele fica incompleto, bagunçado e definitivamente não é o que você queria. Mas quando você faz isso, confiando no processo e deixa o bolo no forno, você acaba com algo delicioso. Às vezes, o tempo de Deus parece assim, doloroso, lento e frustrante. Mas se você está sentindo vontade de ficar, é porque a história ainda não acabou. O melhor está por vir. Primeiro, procure os momentos inesperados de paz. Você pode estar no meio de uma discussão acalorada, com o coração acelerado, as mãos tremendo, e de repente há uma calma, um momento de clareza. Isso não é apenas coincidência. É Deus rompendo o caos para te lembrar de que Ele está no controle. Esses momentos de paz inesperada são como migalhas de pão, levando você de volta ao lugar do amor, da graça e do perdão. Ou talvez você tenha notado pequenas mudanças em seu parceiro. Pequenas, mas significativas. Um tom suave, um pedido de desculpas inesperado, um gesto de gentileza. Podem parecer coisas pequenas, mas são enormes aos olhos de Deus. Lembre-se, quando Deus inicia uma obra, Ele geralmente começa com as menores sementes. Sementes que precisam de tempo, paciência e carinho para se transformarem em algo incrível. Não ignore esses sinais. Não se precipite em descartar o que Deus está cuidadosamente recompondo. Restauração não significa ignorar os problemas. Significa enfrentá-los com coragem e honestidade. Talvez você tenha notado padrões em seu parceiro que te machucaram. Ou talvez tenham sido suas próprias ações que causaram a dor. Quando Deus quer curar, Ele não varre as coisas para debaixo do tapete. Ele traz tudo à luz, para que possam ser tratados. Procure aquelas oportunidades em que você deseja se comunicar melhor, desejando curar essas feridas em vez de deixá-las inflamadas. Esse é um empurrãozinho de Deus. Ele está te dando as ferramentas para reconstruir, não apenas para ir embora. Segundo, arrependimento. Quando seu parceiro, que antes parecia inacessível, de repente começa a mostrar sinais de arrependimento, isso não é apenas uma mudança de opinião, é uma intervenção divina. Deus está despertando algo dentro dele. Pense nisso como a rachadura de uma represa que detém anos de amargura, raiva e dor. Esse arrependimento é o primeiro sinal de que os muros estão caindo. É como um pequeno sussurro dizendo, ainda estou aqui, ainda estou trabalhando. Deus está trabalhando sempre nos bastidores, mesmo quando não vemos ou sentimos. Às vezes, aquilo que pensamos estar quebrado, sem possibilidade de conserto, é exatamente o que Ele quer consertar. Pense nisso. Deus não é apenas o Criador do universo, mas também o autor da restauração. Quando Ele começar a despertar algo em seu coração, uma sensação de saudade, um lampejo de esperança, uma convicção de que as coisas poderiam ser diferentes, não ignore. Isso pode ser apenas uma cutucada gentil, um sinal de que Ele ainda não terminou com você. Um dos sinais mais claros de que Deus deseja restaurar um relacionamento rompido é quando Ele acende uma centelha de fé em você. Você conhece aquela sensação quando de repente sente uma paz inexplicável em meio à tempestade. Isso não é apenas uma emoção aleatória. É o Espírito Santo trabalhando em você, plantando sementes de esperança onde parecia não haver nenhuma. Lembre-se, é Deus quem opera em você, tanto o querer quanto o agir, de acordo com o seu bom propósito. Esse anseio em seu coração de ver as coisas certas novamente
Não é algo que você fabricou por conta própria. É o Espírito Santo se movendo dentro de você, te encorajando a acreditar que Deus ainda está realizando milagres. Pense na história de Noah Reel. Criado nas ruas violentas de Nova York, ele foi cercado pela escuridão, pela confusão e pela tentação de cada passo. Ele enfrentou desafios inimagináveis. Sua própria mãe ameaçou sua vida. Ele lutou contra vícios e viveu com profundas cicatrizes emocionais. Mas apesar de tudo, havia algo dentro dele que o empurrava de volta para Deus. Ele manteve uma crença fraca, mas inabalável, de que Deus ainda não havia terminado com ele. Mesmo quando ele se sentiu abandonado, Deus não o abandonou. Houve momentos em que Noah quase perdeu tudo: sua fé, sua sanidade e sua própria vida. Ele atingiu o fundo do poço muitas vezes, mas veja só, cada vez que ele atingiu o ponto mais baixo, algo extraordinário acontecia. Uma mensagem oportuna, um telefonema aleatório, as palavras de um estranho não foram coincidências. Tudo isso eram sinais. Sinais de que Deus não terminou com ele. Sinais de que a restauração ainda estava no horizonte. Mesmo quando parecia que tudo estava desmoronando, Deus estava silenciosamente lançando as bases para o retorno, um avanço. E o mesmo pode ser verdade para você. Talvez você esteja na encruzilhada da dúvida e da fé. Talvez você esteja se perguntando: é isso? É assim que a história termina? Mas deixe-me lembrar você de que os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos. Seus planos muitas vezes ficam escondidos no que parece ser um caos. Só porque um relacionamento parece rompido agora, não significa que esteja irreparável. Se Deus colocou até mesmo a menor semente de fé em seu coração, Ele pode estar planejando regá-la para algo muito maior do que você jamais poderia imaginar. O terceiro sinal de que Deus deseja restaurar um relacionamento rompido é a repentina percepção de que você não pode escapar da sua presença. Mesmo quando você tenta correr, se esconder e anestesiar a dor com distrações, há uma voz que continua te chamando de volta. Isso é Deus dizendo: ainda não terminei. Lembra de como Noah continuou tentando escapar da atração do amor de Deus? Mesmo nos momentos mais sombrios, a voz de Deus foi implacável. Se você tiver um relacionamento sexual com ela, certamente morrerá, ele ouviu. Um aviso severo, um chamado para voltar atrás, uma intervenção divina. Às vezes, Deus colocará obstáculos no seu caminho, não para puni-lo, mas para protegê-lo. Ele pode fechar as portas, causar acontecimentos inesperados e até mesmo permitir que você experimente a dor da separação. Estes não são sinais de que ele desistiu de você. São sinais de que ele está orquestrando um plano maior, um plano de cura e integridade. Deus é especialista em transformar cinzas em beleza, luto em dança e desespero em esperança. Se você sentir aquele toque, aquela voz, mansa e delicada, dizendo para você esperar, não ignore. Deus é o mestre das segundas chances, dos novos começos. Ele tirou Noah das ruas para um lugar de cura e propósito. Ele pode fazer o mesmo por você. Imagine o seguinte: você está em um campo depois de um inverno longo e rigoroso. Tudo está morto, o chão duro e frio. Mas então um pequeno broto verde surge no solo. É pequeno, quase imperceptível. Assim é um coração arrependido. Um pequeno broto rompendo no solo endurecido. Não ignore isso. Não ignore. É um sinal de vida. É Deus dizendo: ainda não terminei. Mas o problema é o seguinte: os sinais de Deus nem sempre são confortáveis ou óbvios. Às vezes, Ele permite que cheguemos ao fundo do poço, porque é aí que encontramos nosso verdadeiro alicerce. Quando o seu relacionamento começa a desmoronar, pode parecer que o diabo está vencendo, como se todas as forças estivessem trabalhando contra você. Mas você precisa saber disso. O diabo só ataca quem ele teme. Se o seu relacionamento estiver enfrentando uma tempestade, isso pode significar que Deus tem um plano maior para isso do que você jamais imaginou. Você já percebeu aqueles momentos em que fica tentado a ir embora, desistir e fechar a porta para sempre? É precisamente quando Deus diz: espere. Veja, às vezes Ele nos deixa passar pelo vale porque está nos preparando para o topo da montanha. Esse arrependimento no seu parceiro?
é o início da obra de Deus. Mas não se engane, não termina aí. O quarto sinal é uma paz incomum. Quando você se encontra em uma estranha calma no meio da tempestade, é Deus envolvendo seus braços ao seu redor. Ele está lembrando que mesmo no caos, ele é a âncora que mantém firme. Quando o diabo tentar te dizer que acabou, diga, espere, tem mais. É esse sentimento que te move para frente, dizendo, não desista ainda. É uma garantia de que Deus está em movimento, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Em 2024, o amor está confuso. Relacionamentos são difíceis, mas você realmente acha que Deus te levaria a um relacionamento apenas para te abandonar quando as coisas ficassem difíceis? Claro que não. Ele é um Deus de restauração, um Deus que adora pegar o que está quebrado e torná-lo novo novamente. Mas você tem que procurar os sinais. Então, o que você faz quando vê esses sinais? Primeiro, não se apresse. Paciência é a chave. Lembre-se, Deus não trabalha na sua linha do tempo. Ele sabe o que está fazendo. Ele está criando uma obra-prima, e obras-primas levam tempo. Em segundo lugar, ore como nunca orou antes. A oração não é apenas um ritual, é uma arma. Quando você ora, você convida Deus para a batalha. E acredite em mim, quando Deus luta por você, ninguém tem chance. Mantenha seu coração aberto. Não deixe que as mágoas e decepções do passado construam muros que bloqueiem a obra de Deus. Quando você começar a ver pequenas mudanças, pequenos momentos de gentileza ou desculpas inesperadas, não ignore. Abrace e aceite tudo isso. Cuide dessa pessoa. São sinais de que Deus está restaurando o que estava quebrado. Não deixe que o medo de ser ferido novamente te faça perder a bênção que Deus está preparando para você. Lembre-se, Deus não é um Deus de soluções intermediárias. Quando Ele restaura completamente. Quando Ele cura completamente. Então, se você está vendo os sinais, o arrependimento, a paz, os momentos inesperados de graça, saiba disso. Deus está se movendo. Ele está no negócio de consertar as coisas quebradas. E isso inclui o seu relacionamento. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Você já se perguntou por que parece que há uma força implacável trabalhando contra o seu relacionamento? Parece que seu relacionamento enfrenta constantemente novos desafios? Meu amigo e minha amiga, você não está sozinho. Muitas pessoas sentem o mesmo. Hoje, quero levar você em uma jornada para descobrir por que Satanás, o diabo, está tão desesperado para ver sua vida amorosa desmoronar e como você pode permanecer forte contra os seus esquemas. Encorajo você a assistir este vídeo até o final, pois compartilho informações cruciais para proteger seu relacionamento, aprofundar sua fé e tenha certeza de que isso te deixará realmente abençoado. Agora deixe-me perguntar, por que o diabo tem tanto medo de relacionamentos bem-sucedidos? Era uma vez um casal amoroso chamado Lara e Cristiano, que eram profundamente comprometidos um com o outro e com sua fé. Eles oravam juntos, apoiavam-se mutuamente e compartilhavam seus sonhos. O relacionamento deles era um exemplo brilhante de esperança e amor para todos. Mas o diabo, sempre ansioso por perturbar as bênçãos de Deus, viu o relacionamento de Lara e Cristiano como um alvo principal. O amor e a fé deles era como uma luz brilhante em sua comunidade, e essa luz ameaçava seus planos sombrios. Cristiano começou a se perguntar se Lara realmente o entendia, enquanto Lara começou a sentir que Cristiano não estava tão comprometido quanto ela. Essas pequenas dúvidas levaram a pequenas divergências. Em vez de serem resolvidos através da comunicação, estes problemas começaram a agravar-se. O que começou como uma simples discussão sobre finanças transformou-se num acalorado debate sobre os seus planos futuros. Os mal-entendidos se multiplicaram, transformando-se em acusações e atitudes defensivas. As conversas vibrantes e alegres que antes compartilhavam tornaram-se tensas e tensas. O calor e o riso que definiam o relacionamento deles pareceram desaparecer, substituídos por uma frieza crescente. Amigos e familiares
notaram a mudança. Lara e Cristiano, que antes eram o casal que todos admiravam, começaram a se afastar das atividades sociais, sua conexão ofuscada pela distância cada vez maior entre eles. O estresse dos conflitos não resolvidos afetou seu bem-estar emocional e espiritual. Suas orações pareciam não ser respondidas e sua fé começou a vacilar. Mas no meio dessa turbulência, ocorreu um ponto de viragem. Durante uma discussão particularmente dolorosa, Lara desabou e clamou a Deus por ajuda. Vendo a dor dela e refletindo sobre as lutas que compartilhavam, Cristiano sentiu uma profunda convicção de buscar a intervenção de Deus. Juntos, eles decidiram voltar a focar em Deus, buscando sabedoria, orientação e, através da oração e aconselhamento, seguir a vontade de Deus. Com tempo e esforço, começaram a abordar as causas profundas do seu conflito. Eles aprenderam a comunicar-se abertamente, a perdoar um ao outro e a reconstruir a confiança. A jornada deles através dessas provações fortaleceu e curou seu relacionamento. Eles descobriram novas profundezas de amor e resiliência. No final, a história deles se tornou um exemplo inspirador de como a fé e a perseverança podem transformar um relacionamento, mesmo diante das adversidades. Embora Satanás tentasse destruir a sua fé, Deus transformou as suas provações num testemunho poderoso de amor e força divina. A história deles tornou-se uma fonte de encorajamento para outras pessoas que enfrentam momentos difíceis. Meu amigo e minha amiga, e se eu te dissesse que muitas pessoas desconhecem o plano do diabo para destruir sua vida amorosa? Muitas pessoas não têm ideia do incrível potencial que Deus colocou em seus relacionamentos. Elas não percebem que Deus pode aproveitar o seu amor e unidade para alcançar coisas extraordinárias. Imagine se você entendesse o quão poderoso o seu relacionamento pode ser, como ele poderia se tornar uma força para o bem, trazendo mudanças e tocando vidas de maneiras que você nunca imaginou serem possíveis. Muitas pessoas não sabem que as próprias forças que ameaçam a sua vida amorosa estão escondidas à vista de todos, pois 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11 diz: Assim, Satanás não será capaz de se aproveitar de nós, pois conhecemos os planos dele. Muitas pessoas vivem as suas vidas completamente inconscientes de que Satanás, o mestre do engano, tem uma estratégia específica para destruir o amor e a unidade que Deus abençoou. Não se trata apenas dos argumentos ou mal-entendidos que você enfrenta. Trata-se de um ataque orquestrado ao cerne de sua conexão com a pessoa que você ama. Reconhecer isso é o primeiro passo para evitar que seu relacionamento seja destruído. O que mudaria se você soubesse como revidar? Você não gostaria de descobrir a verdade e proteger o amor que tanto significa para você? Agora deixe-me expor a razão surpreendente pela qual o diabo quer arruinar seu relacionamento. Deixe-me levá-lo de volta ao início, onde Satanás lançou seu primeiro e mais devastador ataque à família que o próprio Deus havia criado. Adão e Eva, o primeiro casal, viviam em perfeita harmonia um com o outro e com Deus. O relacionamento deles era puro, intocado pelo pecado e repleto de uma conexão divina que Satanás considerava profundamente ameaçadora. Satanás, sempre temeroso do que o povo de Deus poderia realizar quando unido, elaborou um plano astuto para destruir essa primeira família. Ele sabia que enquanto Adão e Eva permanecessem devotados a Deus e um ao outro, o seu relacionamento seria inquebrável, uma força poderosa para o bem no mundo. Então, ele os apresentou ao pecado, a única coisa que poderia destruir sua unidade e destruir a confiança que ambos compartilhavam consigo mesmos e com Deus. Essa história é uma ilustração poderosa de como o diabo opera. Observe que Satanás não os atacou com força bruta ou mentiras descaradas. Em vez disso, ele introduziu a dúvida. Ele plantou uma semente de desconfiança na mente de Eva sobre a bondade e as intenções de Deus. Deus realmente disse? Ele perguntou. Ele distorceu deliberadamente as palavras de Deus para criar confusão e suspeita na mente de Eva. Esse engano sutil levou Eva a questionar o próprio fundamento do seu relacionamento com Deus, e ela e Adão fizeram uma escolha que alteraria o curso da história. Eles comeram o fruto proibido, e naquele exato momento, o pecado entrou no mundo, quebrando a unidade perfeita que antes tinham com Deus e entre si. Agora,
Essa história mostra o modelo da estratégia de Satanás para destruir relacionamentos. Ele introduz dúvidas, promove o engano e encoraja a desconfiança entre as pessoas. Você sabia que é exatamente assim que o diabo opera hoje? Ele sussurra mentiras em nossas mentes, nos fazendo questionar as intenções e o amor daqueles de quem gostamos, e por fim, nos leva por um caminho de divisão e relacionamentos rompidos. Agora, você acha que se Satanás fosse ameaçado pela primeira família do mundo, ele não seria ameaçado por nenhum outro relacionamento lindo que Deus está levantando hoje? Meu amigo e minha amiga, esta é a verdadeira razão pela qual Satanás deseja desesperadamente que o seu relacionamento falhe. Quero desafiar você hoje a não ceder aos truques do diabo. Você prefere que Deus te guie ou prefere ceder ao medo e deixar que Satanás destrua seu relacionamento? Meu amigo e minha amiga, o objetivo de Satanás é simples: roubar, matar e destruir. Não se trata apenas de danos físicos, inclui o dano emocional e espiritual que ele procura infligir ao seu relacionamento. O diabo sabe muito bem que a confiança é a base de qualquer relacionamento forte. Então ele começa plantando pequenas sementes de dúvida em sua mente. Isso acontece quando você começa a fazer perguntas como: será que meu marido ou minha esposa realmente me ama? E se ele ou ela estiver escondendo algo de mim? Será que ele ou ela está me traindo? Esses pensamentos, se não forem controlados, podem se transformar em suspeitas, envenenando a confiança que antes mantinha seu relacionamento unido. Outra arma poderosa que o diabo usa para derrubar um relacionamento é o medo. Ele usa isso para ampliar cada pequeno problema do seu relacionamento, fazendo com que pareça uma montanha intransponível. Medo da rejeição, medo da traição, medo do futuro. Todas essas são ferramentas que ele usa para fazer você questionar seu relacionamento e seu valor diante da pessoa certa dada por Deus. Quando o medo se instala, ele rapidamente introduz outra ferramenta: a má comunicação. Você já teve uma conversa simples que se transformou em uma grande discussão? Esse é o objetivo do diabo, que ele sempre introduz falhas na comunicação em um relacionamento. A falta de comunicação faz com que o seu parceiro ou sua parceira ouça algo que você não está dizendo. O diabo prospera com a falta de comunicação. Ele adora distorcer suas palavras e intenções, causando mal-entendidos que levam a conflitos desnecessários entre você e seu parceiro. Quando a comunicação é interrompida, é mais fácil para ele criar uma barreira entre vocês dois. Outra maneira pela qual o diabo procura arruinar um relacionamento hoje é através da distração. Meu amigo e minha amiga, o diabo sabe que um relacionamento requer foco e atenção para prosperar. Então ele tentará distraí-lo com qualquer coisa que te afaste do seu parceiro. Ele pode usar o trabalho, os hobbies, outras pessoas e até coisas boas, como ajudar os outros, para distraí-lo de passar o tempo adequado com aquela pessoa que você realmente ama. Antes que você perceba, a conexão que você compartilhou começa a se enfraquecer. Embora as táticas do diabo sejam poderosas, elas não são imbatíveis. O amor e a verdade de Deus são muito mais fortes. Devemos permanecer vigilantes, protegendo os nossos corações e mentes contra os esquemas do diabo. A melhor defesa contra os ataques é um alicerce firme na confiança em Deus e nos relacionamentos com os quais Ele nos abençoou. Então, quero que você considere como pode fortalecer seus próprios relacionamentos. Não deixe a dúvida e o engano criarem raízes. Em vez disso, busque a sabedoria de Deus, comunique-se abertamente com aqueles que você ama e mantenha seu relacionamento ancorado na verdade da palavra de Deus. Ao fazer isso, você poderá resistir às tentativas do diabo de destruir o que Deus uniu. Ancore seu relacionamento em Deus. Faça dele o centro de tudo o que você faz. Orem juntos, estudem a Bíblia juntos e busquem a orientação de Deus em cada decisão. Quando Deus é o seu alicerce, você permanece forte contra os ataques do diabo. Não se esqueça de se comunicar sempre com amor e paciência. Satanás quer que você reaja com raiva. Em vez disso, opte por ouvir, compreender e falar com bondade. Proteja o seu coração e a sua mente, enchendo-os com a verdade de Deus e não com as mentiras de Satanás. Ao fazer isso, lembre-se de perdoar rápida e totalmente e recuse-se a permitir que a falta de perdão destrua seu relacionamento. Fiquem conectados com vocês dois e com Deus, reservando tempo um para o outro,
para que nada possa separá-los. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. O amor pode ser um campo de batalha, não é? Especialmente quando você enfrentou rejeição, desgosto ou sente que foi deixado de lado, vendo os outros encontrarem o amor enquanto você se sente preso. Mas me escute, este não é o fim da sua história nem de longe. Veja, as promessas de Deus não expiram. Ele disse que tudo em que você colocar as mãos prosperará. Isso inclui sua jornada para encontrar o amor, suas esperanças, seus sonhos e, sim, seu futuro casamento. Deus não está apenas sentado à margem observando. Ele está nisso com você, guiando em cada reviravolta, cada desgosto, cada quase que nunca deu certo. Agora entendi. Você foi ferido, talvez mais vezes do que gostaria de admitir. E cada vez parece que outra parede sobe, não é? Outra camada de dúvida, outra razão para acreditar que talvez o amor não seja para você. Mas deixe-me dizer uma coisa. Fracasso no amor não significa fracasso na vida. Sua história não acabou por causa de alguns capítulos ruins. Deus ainda está escrevendo e tem algo lindo planejado. Deus é o arquiteto, mestre, e está construindo algo em sua vida que está muito além do que você poderia imaginar. Ele sabe exatamente de quem você precisa e quando precisa. Portanto, não deixe o passado ditar o seu futuro. Não deixe que um relacionamento fracassado o convença de que você não merece amor. Deus está preparando a pessoa certa para você. E acredite, vale a pena esperar. Veja, encontrar o parceiro certo é apenas uma parte da jornada. A pessoa certa, aquela que Deus tem em mente para você, não entrará em sua vida aleatoriamente. Deus está orquestrando cada momento para unir vocês dois. Talvez você ainda não a tenha conhecido, ou talvez já a tenha conhecido e nem perceba, mas acredite, Deus está alinhando cada passo, cada decisão e cada encontro. E quando vocês se encontrarem, saibam disso, nem sempre será fácil. O amor verdadeiro nem sempre é um mar de rosas. Às vezes parece que você está caminhando por um campo de espinhos. Haverá momentos em que testarão você, momentos que você se perguntará se fez a escolha certa. Mas são esses momentos que fortalecem você, que constroem o tipo de amor que resiste ao teste do tempo. Porque nesses momentos você tem Deus ali com você, trabalhando com vocês dois, orientando, ensinando como amar como Ele ama. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Pense nisso por um segundo. Se Deus pode fazer mais do que podemos imaginar, por que limitá-lo, permitindo que as falhas do passado nos impeçam? Por que se contentar com algo menos do que Ele planejou? Você está destinado a algo muito maior, algo mais bonito do que você pode sonhar. Então espere, não perca a esperança. Deus está preparando você para a pessoa certa e está preparando ela para você. Confie em seu tempo, confie em seu plano e tenha em mente que todos os dias Ele está trabalhando nos bastidores, trazendo você a um passo mais perto da história de amor que Ele escreveu só para você. E quando chegar, valerá a pena. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada dúvida e cada medo. Porque quando Deus faz algo, Ele o faz perfeitamente. O fracasso no amor pode parecer um peso pesado, um fardo que nos mantém ancorados em decepções do passado, incapazes de seguir em frente. Mas vou lhe dizer uma coisa hoje. Deus está empenhado em preparar, refinar e criar algo novo e bonito só para você. Não deixe que alguns contratempos o convençam de que o amor não é para você. Veja, todo desafio, toda lágrima e todo sofrimento é apenas uma parte da preparação de Deus. Ele está esculpindo, moldando seu coração, preparando você para aquele que Ele tem reservado. É tentador pensar que um relacionamento fracassado é um sinal do que está por vir, mas isso é mentira. O diabo quer que você acredite que não é digno, que está destinado à solidão, mas as promessas de Deus contam uma história diferente.
Ele diz em Jeremias capítulo 29, versículo 11: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Isso inclui sua história de amor. Não acredite que você está condenado a repetir os mesmos erros. Não deixe que as falhas do passado se tornem um modelo para o seu futuro. Sim, você pode ter visto os relacionamentos de outras pessoas desmoronarem. Talvez o casamento de seus pais tenha desmoronado ou você tenha visto amigos passarem por divórcios dolorosos. É fácil deixar que essas experiências pintem um quadro do seu próprio destino, mas essa não é a sua história. Você não é definido pelas falhas de outra pessoa. Não deixe que suas sombras ofusquem o caminho que Deus tem para você. Sua jornada é exclusivamente sua e Deus a está elaborando com suas próprias mãos. Imagine um oleiro trabalhando no barro. A argila é amassada, triturada e moldada. Às vezes até precisa ser quebrada e recomeçada. Mas sempre o oleiro tem uma visão para o produto final. Ele sabe exatamente o que ele quer que seja. Neste momento, você pode sentir que está sendo amassado e moldado, mas confie que Deus tem uma obra-prima em mente. Ele está preparando você, refinando você para que você possa ser a pessoa certa também. Não deixe seu coração ser endurecido pela amargura ou pelo medo. Fique suave, fique esperançoso. Mantenha os olhos no horizonte porque sua jornada ainda não acabou. As tempestades que você enfrentou não são um sinal de que o amor não foi feito para você. Elas são uma prova de que você está preparado para algo maior. Cada tempestade que você enfrentou apenas o tornou mais forte, mais sábio e mais preparado para aquilo que Deus está preparando para você. E enquanto espera, lembre-se disto. Não se trata de encontrar a pessoa perfeita. Trata-se de se tornar a pessoa certa. Trabalhe em si mesmo. Cresça em sua fé e confie em Deus de todo o coração. Não deixe que a negatividade de relacionamentos fracassados atrapalhe sua visão. Em vez disso, deixe que isso o aproxime de Deus. Ele sabe exatamente o que você precisa, mesmo quando você não precisa. Pense nisso. Sempre que você enfrentou um revés, sempre houve algo esperado do outro lado. Algo melhor do que você poderia imaginar. Então, por que isso não seria verdade agora? Não deixe o medo vencer. Não deixe a dúvida roubar sua alegria. Confie que Deus está preparando tudo para você. E embora você possa não perceber isso agora, Ele está preparando o caminho. Veja, quando Deus está trabalhando, Ele não está interessado em soluções rápidas e fáceis. Não, Ele está estabelecendo um alicerce que durará. Imagine construir uma casa. Você não apenas junta tijolos e espera que ela fique de pé. Você cava fundo, estabelece uma base sólida e dedica tempo para garantir que cada peça se encaixe perfeitamente. É isso que Deus está fazendo por você agora. Ele está preparando um parceiro que estará ao seu lado, que irá cuidar de você, que caminhará com você na fé. O diabo, porém, adora ver você desanimado. Ele quer que você acredite que seus erros do passado, seus relacionamentos fracassados, seu coração partido, significam que você não é digno de amor. Ele usará todas as dúvidas, todas as inseguranças, todas as noites solitárias para tentar convencê-lo de que o amor não está no seu futuro. Mas ouça uma coisa, ele é um mentiroso. Não deixe que esses pensamentos negativos criem raízes em seu coração. Não dê a ele esse poder sobre sua vida. Pense desta forma. Cada relacionamento fracassado, cada lágrima, cada momento de desgosto não foi um sinal de derrota. Foi uma preparação. Foi Deus removendo o que não era certo para você para que Ele pudesse prepará-lo para o que é certo. Toda porta fechada não é uma rejeição, é um redirecionamento. Deus vê o quadro completo e sabe exatamente o que você precisa e quando precisa. Ele não está preparando você para qualquer um. Ele está preparando você para a pessoa certa. É fácil cansar de esperar. Confia em mim, eu sei o que estou falando. Parece que todo mundo está avançando, encontrando a pessoa certa, e aí está você ainda esperando. Mas o problema não é esperar, e sim o tempo perdido. Mas é uma época de crescimento, uma época de preparação. É nesses momentos que Deus está refinando você, construindo seu caráter, fortalecendo sua fé.
Não despreze esta fase. Abrace o processo. Use-o para se aproximar de Deus, para aprender a amar a si mesmo, para se preparar para amar outra pessoa profunda e genuinamente. E para aqueles que sentem vontade de desistir, que pensam, talvez eu nunca encontre a pessoa certa, espere só mais um pouco. Deus não demora a cumprir suas promessas. O tempo dele é perfeito e os planos dele para você estão cheios de esperança e de futuro. Não deixe seu passado definir seu futuro. Sua história não acabou. Está apenas começando. Lembre-se, Deus não está interessado apenas em um final feliz. Ele está interessado em um coração inteiro e curado. Um coração que sabe o seu valor, que entende que o amor verdadeiro é paciente, gentil e nunca desiste. Portanto, não se contente com nada menos. Não deixe que o medo de ficar sozinho o empurre para um relacionamento que não é o melhor para você. Confie que Ele sabe o que está fazendo. Apegue-se às suas promessas. Apegue-se à esperança e siga em frente. A pessoa certa está sendo preparada assim como você. Mantenha-se forte, seja fiel e não deixe que o fracasso no amor te desanime, pois Deus está preparando para você uma história de amor que vale cada segundo de espera. E lembre-se, mesmo quando você sentir que está sozinho, Deus está com você. Ele já foi em frente, abrindo o caminho, garantindo que tudo se alinhe perfeitamente no tempo dele. Então, respire fundo, confie no processo e mantenha seu coração aberto. A pessoa certa está a caminho. E quando chegar, você verá que cada momento de espera valeu a pena. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. O que Deus está realmente dizendo sobre essa pessoa em sua vida? Antes de tomar uma decisão precipitada, pergunte-se: qual é a posição de Deus em tudo isso? Muitas vezes tomamos decisões precipitadas que parecem certas no momento, mas que não estão alinhadas com o propósito de Deus para as nossas vidas. Você já parou um momento para realmente perguntar a Deus o que Ele pensa sobre essa pessoa? Será que você está apenas seguindo seus próprios sentimentos? Veja, Deus está sempre falando com você, sussurrando em seu ouvido, mas talvez você não tenha ouvido com atenção. Talvez você esteja esperando uma voz alta e estrondosa, mas Deus muitas vezes escolhe maneiras mais silenciosas de transmitir a sua mensagem. Pode ser através de um pensamento inesperado, de um sentimento ou mesmo da própria inquietação em seu coração que simplesmente não te deixa em paz. Você pode estar frustrado, sentindo-se preso, perguntando-se por que ainda está esperando por esse alguém quando tudo ao seu redor está gritando: siga em frente. Mas o detalhe é o seguinte: Deus sabe exatamente o que está fazendo e às vezes Ele quer que você aguente firme, não porque Ele se esqueceu da sua dor, mas porque Ele vê um quadro mais amplo que você ainda não consegue ver. Deus se preocupa profundamente com você. Apocalipse capítulo 3, versículos 19 e 20 nos diz: aqueles a quem amo, eu repreendo e disciplino. Isso significa que Deus está refinando você através disso, falando com você mesmo em sua confusão, tentando moldá-lo e levá-lo a um lugar em que você confie plenamente em seu plano. Então, se você está se sentindo preso, como se não houvesse uma maneira óbvia de deixar esse relacionamento, ou nenhum bom motivo para ir embora, talvez isso seja um sinal por si só. Talvez Deus esteja dizendo: espere só mais um pouquinho. Você não pode perceber agora, mas Deus conhece o propósito por trás de cada luta e de cada lágrima. E não há problema em ficar confuso. Não há problema em questionar. Mas não deixe que a sua dor atual o faça perder de vista as bênçãos futuras que Deus tem reservadas. Quando você sente que não consegue encontrar uma maneira conveniente de parar e cada passo em direção à saída parece bloqueado, isso pode ser Deus lhe dizendo para não desistir ainda. Ele pode estar lhe mostrando que há algo melhor pela frente se você permanecer e confiar nele. Pergunte a si mesmo: por que é tão difícil partir? Porque você ainda sente uma conexão que não quer romper. A verdade é que quando Deus não lhe dá paz na sua decisão de sair de um relacionamento, não é porque Ele quer que você sofra. É porque Ele sabe o que está por vir e é maior do que você pode imaginar. É por isso que você se sente inseguro, porque não consegue encontrar a paz que procura, porque Deus está dizendo:
Agarre-se a essa pessoa. Eu tenho um plano para vocês dois. Ao ver esses sinais, não entre em pânico. Saiba que Deus está com você, te guiando, mesmo quando o caminho não faz sentido. Aguente firme e confie que Ele tem um motivo para mantê-lo onde está, porque no seu tempo perfeito, tudo se encaixará. Talvez você esteja pensando em abandonar essa pessoa em sua vida, afinal ela não é quem você imaginou que seria. A realidade de quem ela é agora não corresponde à visão que você já teve em seu coração, mas os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Pense em José. Ele estava pronto para deixar Maria, em silêncio. Aos seus olhos não havia razão para esperar. A situação dela parecia vergonhosa e cada pensamento lógico lhe dizia para desistir. Mas Deus tinha planos diferentes. Uma noite, no silêncio do seu sono, Deus enviou um anjo em sonho. O anjo disse: José, não tenha medo de receber Maria como sua esposa. Foi um momento que mudou tudo. Deus estava dizendo: espere, José, não desista. Há mais nesta história do que seus olhos podem ver. Quando Deus fala, muitas vezes Ele o faz no silêncio dos nossos corações. Se você estiver vendo sinais, não os ignore, mesmo que a realidade atual pareça longe da promessa. Lembre-se de que a visão de Deus sempre se concretiza, assim como aconteceu com José. Veja, José não conhecia o quadro completo. Ele não viu o Salvador que Maria carregava consigo. Tudo o que ele sabia era o escândalo, os boatos e a incerteza do que estava por vir. Mas Deus sabia. Deus tinha um plano maior do que José jamais poderia imaginar, e é por isso que ele enviou o sonho. Ele precisava que José ficasse. Ele precisava que ele confiasse, aguentasse e fizesse parte de algo muito maior do que ele entendia naquele momento. E talvez seja onde você está agora. Você está diante de uma situação que parece impossível. Você está se perguntando por que deveria ficar, por que deveria aguentar. Mas olhe mais de perto. Há sinais que Deus está mostrando a você? Existem sonhos e sussurros em seu espírito que lhe dizem que há mais coisas em jogo? Lembre-se, Deus não desperdiça nada. Cada sonho, cada visão, cada cutucada silenciosa em seu coração, existe uma razão. Deus pode estar usando esses sinais para lhe dizer para não desistir ainda, para esperar um pouco mais, como ele disse a José. Porque assim como a obediência de José gerou o Salvador, sua paciência e sua disposição de perseverar também poderão produzir algo incrível. Você pode não ver a plenitude do plano, mas confie que Deus vê. Deus não está pedindo que você espere sem motivo. Ele está perguntando por que vê algo que você não consegue. Assim como ele sabia que Maria carregava Jesus, Deus sabe o que essa pessoa carrega dentro dela e sabe que o seu papel na vida dela é crucial neste momento. Você pode ver suas falhas, mas Deus vê seu futuro. Você pode ver os erros deles, mas Deus vê o potencial deles. Então, quando esses sonhos vierem, não os descarte. Quando você sentir vontade de persistir, mesmo quando não faz sentido, saiba que é Deus trabalhando nos bastidores, assim como fez com José. Ele está lhe dizendo: não tenha medo, não desista, há mais do que você pode ver. Confie nos sonhos, confie na sua voz e saiba que quando Deus diz espere, é porque algo lindo está se desenrolando, mesmo que ainda não seja visível. Assim como José, a sua fé em persistir pode ser a chave para algo que muda tudo. Deus frequentemente usa pessoas para transmitir sua mensagem. Às vezes você pode se ver cercado por vozes, amigos, familiares, até mesmo aquela pessoa aleatória que você conhece na loja, todas dizendo a mesma coisa: espere, não solte. E você se pergunta: por que ainda estou aqui? Por que não posso simplesmente ir embora? Mas o problema é o seguinte: quando você continua ouvindo a mesma mensagem de lugares diferentes, não é apenas coincidência. Isto é Deus falando através deles. Deus muitas vezes usa pessoas para transmitir sua mensagem quando estamos muito perdidos em nossas lutas para ouvir sua voz diretamente. Quando todos ao seu redor, pessoas em quem você confia, pessoas que realmente se importam, continuam lhe dizendo para não desistir, isso não é apenas a voz delas, é a sua voz. Pense nisso. Você se pergunta: por que ainda estou aqui? Por que estou aguentando?
Mas deixe-me contar uma história que pode lhe dar as respostas que você está procurando. Conheça Sara. Ela conheceu o marido num acampamento cristão quando ambos eram jovens, cheios de sonhos e profundamente apaixonados por Deus e um pelo outro. Eles construíram uma vida juntos ao longo de 12 lindos anos, mas então o inimaginável aconteceu. Sara descobriu a infidelidade do marido. Seu mundo foi destruído em um momento. Tudo em que ela acreditava, cada promessa, cada oração, parecia desmoronar ao seu redor. Ela ficou deitada no chão do quarto, sentindo-se quebrada e sozinha, perguntando a si mesma: meu casamento acabou? Existe alguma razão para esperar? Mas ali mesmo, na hora mais sombria, a voz de Deus rompeu o silêncio. Não foi alto, não foi dramático. Foi um sussurro suave que perguntou: seu casamento acabou? Antes que pudesse pensar, Sara se viu respondendo: não. Era como se a palavra viesse de algum lugar dentro dela, um lugar que ela nem sabia que existia. Foi um sussurro de esperança no meio do desespero, uma luz no túnel mais escuro. Ela não sabia o que fazer a seguir. Ela se sentiu perdida, com o coração partido em 1000 pedaços. Então ela orou novamente: Senhor, o que eu faço agora? Os dias se passaram e parecia que o próprio céu havia ficado em silêncio. Mas então, certa manhã, Sara tomou uma decisão. Ela decidiu que não importava o quão difícil fosse, ela amaria seu marido incondicionalmente. Não porque ele merecesse naquele momento, mas porque Deus havia pedido a ela. Ela o amava com um amor que vinha direto do coração de Deus. Ela orou por ele, perdoou todos os dias e escolheu acreditar na possibilidade de cura, mesmo quando tudo ao seu redor parecia quebrado, sem possibilidade de reparo. Suas filhas de 8 e 5 anos viram tudo. Elas viram suas lágrimas, ouviram suas orações e sentiram sua dor, mas também viram a sua fé, a sua crença inabalável de que Deus estava a trabalhar, mesmo quando nada parecia mudar. Elas dançaram canções de adoração na sala de estar, cantaram louvores juntos e oraram pelo pai todas as noites. Sua filha mais velha, com os olhos cheios de esperança, sussurrava: Mãe, papai voltará para casa um dia. Eu simplesmente sei disso. E então um dia aconteceu. Do nada o marido de Sara ligou. Ele queria voltar para casa. Sua filha correu até ela com os olhos arregalados de excitação e gritou: Mãe, nossas orações funcionaram. Papai está voltando para casa. Naquele momento tudo mudou. A dor, a espera, as lágrimas, tudo valeu a pena. Deus agiu de maneiras que Sara não conseguiu ver, em lugares que ela nem sabia que existiam. Sua família, antes despedaçada, estava sendo reconstruída pelas mãos amorosas de Deus. Mas não foi um caminho fácil. Demorou mais de 4 anos perseverando quando cada parte dela queria desistir. 4 anos confiando em Deus quando ela não conseguia ver o fim. 4 anos de amor na fé, não porque fosse fácil, mas porque Deus lhe pediu para ficar. E hoje o casamento de Sara está mais forte do que nunca. O marido dela está de volta em casa e juntos reconstruíram o que estava quebrado. Mas, mais do que isso, Sara descobriu uma verdade mais profunda, que Deus é o suficiente. Que às vezes, quando Deus diz espere, é porque Ele está preparando um milagre, algo tão lindo que você nem consegue imaginar estando no meio da tempestade. Então, se você está se perguntando se deve desistir ou esperar, considere a história de Sara. Às vezes, Deus nos pede para ficar, não porque Ele queira que soframos, mas porque Ele está trabalhando em algo muito maior do que jamais poderia sonhar. Ele conhece o fim desde o início e sabe que sua história ainda não acabou. Confie nele. Não desista só porque a noite está escura. O amanhecer está chegando. E quando isso acontecer, você verá que tudo, cada lágrima, cada oração, cada noite sem dormir, estava levando você a um lindo novo começo. Espere, porque Deus ainda não terminou a obra dele em você. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Você já sentiu a dor de alguém saindo da sua vida? A dor, o vazio, as perguntas que te assombram tarde da noite? É como se uma parte de você tivesse sido arrancada, deixando um vazio que parece impossível de preencher. Você ora, espera, e ainda assim tudo parece tão distante. Mas e se eu lhe dissesse que isso não é o fim? E se eu lhe dissesse que Deus pode estar preparando outra chance?
uma chance de restaurar o que foi perdido, uma chance de uma história de amor reescrita por sua mão. Não desista ainda. Veja, quando alguém sai da sua vida, pode parecer que uma porta se fechou como um último adeus. Mas com Deus sempre há outra porta. Ele é o mestre das segundas chances, o redentor dos sonhos desfeitos. Mesmo quando parece que tudo desmoronou, Deus está trabalhando, tecendo um plano que está muito além da nossa compreensão. Lembre-se, os caminhos dele são mais elevados que os nossos e seus pensamentos são mais elevados que os nossos. Deus controla os corações dos reis. Ele move as montanhas, acalma os mares e, ainda assim, conhece os desejos mais profundos do seu coração. Ele entende sua saudade, sua esperança, suas lágrimas, e ele é mais que capaz de tocar o coração de quem partiu. Ele sabe trazê-lo de volta de uma forma que está além do que você poderia imaginar. A questão é, você está pronto para confiar nele? Você está pronto para acreditar que Deus pode reverter essa situação? Imagine isto. Um casal, Cristiane e Renato, cujo casamento parecia condenado desde o início. Desde discussões na lua de mel até brigas acaloradas que abalaram seus alicerces. Parecia que o fim estava próximo. Eles estavam quebrados, machucados e emocionalmente distantes, embora compartilhassem o mesmo teto por um tempo. Cristiane se viu se afastando, buscando conforto em lugares que não deveria. Renato, em sua dor, apenas pressionou com mais força suas próprias falhas, criando uma barreira ainda mais profunda entre eles. E então algo aconteceu. Um momento de compreensão, uma rachadura na parede que construíram ao redor de seus corações. Renato começou a ver seus próprios defeitos, a raiva, o controle, o egoísmo que havia criado uma barreira entre eles. Ele caiu de joelhos, quebrado, implorando a Deus por um milagre. Cristiane, por outro lado, lutava contra a própria culpa e vergonha, enfrentando as consequências das suas escolhas. Ela também se voltou para Deus, sussurrando: "Se o Senhor puder fazer um milagre, acreditarei que é Deus." Quando eles finalmente se conheceram, não foi fácil. As feridas ainda estavam frescas, a dor era crua. Cristiane confessou seus erros e Renato foi atingido por uma onda de emoções. Mas então, num momento que só poderia ser descrito como divino, ele sentiu uma paz invadi-lo, uma paz que não fazia sentido. Ele escolheu perdoar. Não porque ele fosse perfeito, mas porque sabia que era igualmente cheio de defeitos. Ele pediu perdão a ela, não apenas pelo que ela havia feito, mas também por todas as maneiras pelas quais ele havia falhado com ela. Ele escolheu amá-la como Cristo ama a igreja, lavando-lhe os pés como símbolo de humildade e graça. Não foi um caminho tranquilo a partir daí. Eles tiveram que superar a dor, a desconfiança, a mágoa. Mas lentamente começaram a reconstruir tijolo por tijolo, oração por oração. Eles escolheram lutar, não um contra o outro, mas um pelo outro. Eles deixaram Deus entrar nas rachaduras de seu quebrantamento, permitindo que ele fosse a cola que as mantinha unidos. Hoje eles são a prova viva de que Deus é o Deus das segundas chances. Eles são testemunho de que, mesmo quando as coisas parecem estar muito longe, Deus pode dar vida ao que parece morto. Nada está morto demais para uma ressurreição, diz Renato. E ele está certo. Veja, o amor de Deus não é apenas um final de conto de fadas. É real, é cru, é implacável. Ele persegue você mesmo quando você se sente indigno. Ele te levanta mesmo quando você pensa que caiu muito. E você? Você está segurando essa esperança de uma segunda chance? Existe alguém que te deixou? Alguém que você orou para que voltasse? Não desista. Deus ainda não terminou. Ele pode estar apenas preparando um caminho, amolecendo corações, alinhando caminhos. Continue acreditando, continue orando, continue confiando. A história não acabou. Deus ainda está escrevendo. E quem sabe, talvez aquela batida na sua porta, aquele telefonema inesperado,
aquele momento que você menos espera possa ser o início de um lindo retorno. Que isso seja um lembrete de que o tempo de Deus é perfeito, seus planos são perfeitos e que seu amor é ilimitado. Ele é o Deus da restauração, aquele que transforma o luto em dança, as cinzas em beleza, e se Ele colocou esse desejo em seu coração, confie que Ele o realizará à sua maneira, no seu tempo. Deus sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Ele viu cada lágrima, ouviu cada oração sussurrando no silêncio da noite, e Ele não é surdo aos seus clamores. Lembre-se do que Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 11. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Não duvide nem por um segundo. Deus sabe como dar o que você realmente precisa. Confie que Ele está alinhando tudo perfeitamente. O tempo, essa coisa incômoda com a qual lutamos. Queremos tudo agora, para ontem, mas nosso Deus, Ele nunca está com pressa, nunca se atrasa. Ele chega na hora certa. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz que Ele não é lento em cumprir suas promessas, como alguns entendem a lentidão. Não, Ele está pacientemente resolvendo as coisas, alinhando corações, circunstâncias e vidas de uma maneira que só Ele pode. Portanto, calma, não criemos pânico, não se preocupe. Deus sabe o que está fazendo. É como plantar uma semente no solo. Você não pode apressar o crescimento. Você pode regar, dar luz solar, mas deve confiar no processo. Deus está nutrindo seu relacionamento nos bastidores. E a pessoa que foi embora, ela não está fora do alcance de Deus. Nenhum coração é muito duro, nenhuma distância é grande demais para Ele. Veja, eu sei que esperar não é fácil. É tentador fazer as coisas com as próprias mãos, tentar consertar o que está quebrado com nossas próprias ferramentas. Não force, não se apresse. Deixe Deus orquestrar isso. Ele sabe exatamente como trazer essa pessoa de volta sem prejudicar o seu coração ou o dela. Talvez neste momento pareça que Deus está em silêncio, mas seu silêncio não é a sua ausência. Às vezes ele fica quieto porque está trabalhando em algo extraordinário. É como quando você planta uma árvore. As raízes crescem profundamente no solo escuro antes de você ver qualquer evidência. É assim que Deus muitas vezes trabalha. Profundo, silencioso e poderoso. E quando Deus trouxer essa pessoa de volta à sua vida, não será por coincidência ou acaso. Será porque ela trabalhou no coração dela e no seu, removendo velhas cicatrizes, curando feridas e construindo algo novo. Quando Ele fizer isso, não será a mesma velha história. Será um novo capítulo melhor, mais rico e mais forte. Pense em Jacó e Esaú. Jacó estava com medo de enfrentar seu irmão novamente. Ele o havia enganado e sabia que havia raiva no coração de Esaú. Mas o que Deus fez? Ele foi à frente de Jacó, amoleceu o coração de Esaú e transformou o que poderia ter sido um desastre em um lindo reencontro. Você não vê? Deus adora reunir as pessoas novamente para restaurar o que foi quebrado. Então, não desista. Não deixe o medo ou a dúvida convencê-lo de que é tarde demais. Ore com fervor, acredite profundamente e mantenha os olhos naquele que tem o universo em suas mãos. Dê vida à situação. Declare que Deus está trabalhando nos bastidores, mesmo que você não veja isso agora. Confie que Ele está alinhando corações e mentes de maneiras que você não consegue imaginar. Lembra do Salmo 40, versículo 1? Davi disse: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esse é o seu Deus, aquele que se inclina para ouvir, aquele que ouve e responde. Continue esperando, continue acreditando. Deus ainda não terminou. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz: Ele fez tudo lindo no seu devido tempo. Deus tem seu tempo e seu tempo é perfeito. Você pode sentir que está preso em um jogo de espera sem fim, mas Deus vê o quadro geral.
Ele sabe exatamente o que precisa acontecer para que aquela pessoa volte para você, curada, renovada e pronta para amá-lo da maneira que ele deseja. Talvez ele já esteja organizando eventos, mudando as coisas nos bastidores, criando momentos onde seus caminhos se cruzarão novamente de uma forma que você nem poderia imaginar. Pode ser um encontro casual no supermercado, uma mensagem aleatória ou até mesmo estar na mesma cidade, trabalho ou igreja. Quando Deus está no controle, as coisas acontecem naturalmente, sem força. Lembre-se de que Deus não está restaurando apenas por restaurar. Ele está preparando vocês dois. Ele está trabalhando no seu coração, removendo a dor, curando as feridas e preparando você para algo lindo. Ele está suavizando as dificuldades do seu coração, ensinando-lhe perdão, paciência e perseverança. Talvez ele esteja sussurrando para o seu espírito, incentivando você a se livrar da raiva ou do ressentimento, abrindo espaço para algo novo, algo melhor. E quando essa pessoa voltar, não será como antes. Deus não está interessado em colocar vinho velho em odres novos. Ele está fazendo tudo novo. Este novo começo terá sabedoria e maturidade para que você não repita os erros do passado. Você não terá que pisar em ovos ou fingir ser alguém que não é. O amor de Deus será o alicerce desta vez. Então não perca a esperança. Não deixe que a frustração o afaste da promessa de Deus. Assim como ele trouxe Pedro de volta da dúvida quando ele desviou o olhar e começou a afundar, ele o trará de volta à terra firme. Continue orando. Continue acreditando. Deus nunca se atrasa. Ele está preparando vocês dois para um momento em que poderão estar juntos de uma forma que o honre e traga alegria aos seus corações. E sim, não há problema em sentir a dor da espera. É normal sentir-se cansado ou inseguro, mas deixe-me dizer uma coisa. Se você plantou esse desejo no fundo do seu coração, ele o cumprirá. Não quando você está desesperado e ansioso, mas quando você está pronto. Pronto em seu coração, sua mente e sua alma. Pense desta forma. Como um jardineiro que planta sementes no solo, você pode não ver crescimento por um tempo. Você pode olhar para o chão e se perguntar se alguma coisa está acontecendo. Mas abaixo da superfície as raízes estão crescendo, esticando-se, encontrando força. Deus está fazendo vocês dois crescerem de maneiras invisíveis, preparando-os para aquele momento em que a semente do amor brotará e florescerá mais uma vez. Não desista ainda. Continue confiando. Continue acreditando. Deus conhece a sua dor e conhece o seu desejo. Ele não é um pai que nega boas dádivas aos seus filhos. Ele quer te abençoar, te dar alegria e paz. E se essa pessoa deveria estar em sua vida, Deus fará com que isso aconteça da maneira mais linda, natural e gratificante. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Você conheceu alguém que faz seu coração disparar, alguém que você acredita ser o par perfeito, mas parece que tudo conspira contra a sua história de amor. Talvez essa pessoa não responda tão bem quanto você gostaria, ou talvez o momento pareça errado. Em momentos como estes, é fácil ficar desanimado, mas estou aqui para te lembrar de que o plano de Deus para a sua vida amorosa é muito mais complexo e bonito do que você pode imaginar. O amor nem sempre é simples. Às vezes, parece que você é o único que se esforça, o único que tenta fazer as coisas funcionarem. É como jogar uma bola contra a parede, esperando que ela volte, mas ela simplesmente cai e fica parada. Quando você está constantemente entrando em contato, verificando, e seus esforços são recebidos com silêncio, é fácil se perguntar se isso tudo vale a pena. Mas não deixe isso te desencorajar. Lembre-se, o tempo de Deus é impecável. Pense nisso. Por que Deus permitiria que você abrigasse sentimentos tão fortes por uma pessoa se não houvesse um propósito por trás disso? Às vezes, devemos enfrentar essas provações para fortalecer nosso caráter e nossa fé. Nem sempre se trata de gratificação imediata. Deus muitas vezes usa esses momentos para nos moldar, para nos preparar para o lindo futuro que Ele tem reservado. Você já se conectou com alguém instantaneamente, mas descobriu que o momento não era o certo? É como conhecer o amor da sua vida em um navio que está afundando.
tudo é perfeito, exceto as circunstâncias. É aqui que entra a fé. Confie que o tempo de Deus é perfeito. Se essa pessoa deve estar em sua vida, nada impedirá que isso aconteça. Lembre-se, Deus não está limitado ao nosso conceito de tempo. Ele transcende isso. A frustração que você sente agora pode ser a maneira de Deus te dizer para esperar, para ser paciente. Os planos dele para você foram traçados muito antes de você nascer e são mais perfeitos do que você pode imaginar. Como diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Ele fez tudo lindo no seu devido tempo. Sua história de amor não é exceção, mas compreender a vontade de Deus pode ser um desafio, especialmente quando parece entrar em conflito com os nossos desejos. Mas veja o que nos lembra Efésios capítulo 1, versículo 11. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Isso significa que o plano de Deus para você, incluindo os seus relacionamentos, foi elaborado com sabedoria divina. Às vezes, o que parece ser uma oportunidade perdida é, na verdade, proteção ou preparação de Deus. Talvez este momento seja para você crescer, para se tornar a pessoa que precisa ser para esse relacionamento futuro. Deus pode estar usando esse período para refinar seu caráter, para te ensinar paciência ou para te ajudar a aprender o valor do verdadeiro compromisso. Então, não perca a esperança. Confie que se essa pessoa fizer parte do plano de Deus para você, isso acontecerá. Nenhuma quantidade de tempo ou distância pode mudar isso. Mantenha sua fé forte e concentre-se em se tornar a melhor versão de si mesmo. Quando chegar o momento certo, tudo se alinhará perfeitamente e você olhará para trás e entenderá por que teve que esperar. Enquanto isso, abrace sua jornada. Cada momento, cada provação e cada lágrima estão moldando você. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos assegura: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Suas lutas hoje estão construindo a base para um amor mais forte e resiliente amanhã. Não desista do amor. Mantenha sua fé e confiança no plano de Deus. Ele é o mestre contador de histórias, e sua história de amor está sendo escrita com cuidado e precisão. Os momentos de dúvida e desespero são apenas capítulos de uma narrativa maior que acabará por levar a um relacionamento lindo e gratificante. Quando você está no meio dessa tempestade, é fácil sentir a vontade de desistir. Talvez você esteja orando por um avanço, por uma bênção, por um sinal de que esse relacionamento está destinado a acontecer. Talvez você sinta que está aguentando há muito tempo e está se perguntando por que Deus não respondeu às suas orações ainda. Mas e se a resposta estiver na espera? E se Deus estiver usando esse tempo para te fortalecer, para preparar vocês dois para algo ainda maior? Pense na história de José na Bíblia. Ele foi vendido como escravo por seus irmãos, acusado falsamente e jogado na prisão. Parecia que tudo estava contra ele, mas ele manteve a fé. E no final, ele não só foi libertado, mas também colocado numa posição de grande poder. Sua jornada foi longa e dolorosa, mas levou a um propósito lindo e gratificante. Sua história de amor também pode ser assim. Não há problema em se sentir frustrado e se perguntar por que as coisas não estão mudando tão rapidamente quanto você gostaria. Mas lembre-se, Deus trabalha em seu próprio tempo, não no nosso. Ele vê o quadro geral, sabe o que precisamos antes mesmo de pedirmos. Deixe-me contar uma história sobre um amigo meu. Ele estava em um relacionamento que era, na melhor das hipóteses, difícil. Eles discutiam constantemente e pareciam que estavam sempre prestes a terminar. Ele orou para que Deus consertasse o relacionamento ou ajudasse a seguir em frente, mas nada parecia mudar. Ele se sentiu preso, como se estivesse remando naquele barco no meio de uma tempestade sem chegar a lugar nenhum. Mas então, algum dia, algo mudou. Eles começaram a se comunicar melhor, entendendo mais profundamente as perspectivas um do outro. Não foi uma mudança da noite para o dia, mas um processo gradual. Ele percebeu que todos aqueles meses de luta
construíram uma base mais sólida para o relacionamento dos dois. Eles aprenderam a enfrentar as tempestades juntos, e isso tornou seu vínculo ainda mais forte. Em momentos de dúvida, lembre-se dos momentos em que Deus foi fiel no passado. Reflita sobre como Deus conduziu você em tempos difíceis. Segure essas memórias como âncoras na tempestade. É importante lembrar que o amor não é apenas um sentimento, é um compromisso. Os sentimentos podem ser passageiros, influenciados pelas circunstâncias e emoções, mas o amor verdadeiro é inabalável, uma escolha de ficar e trabalhar em tempos difíceis. É ver o potencial do seu parceiro, acreditar no futuro que vocês podem construir juntos. O tempo de Deus é perfeito, mesmo quando parece terrivelmente lento para nós. Ele sabe o que está fazendo. Confie no plano dele, mesmo quando você não consegue ver o caminho a seguir. Continue orando, não apenas para que o relacionamento melhore, mas também por sabedoria, paciência e força para suportar o processo. O diabo adora semear dúvidas para nos fazer questionar as promessas de Deus e o nosso próprio valor. Mas devemos permanecer firmes, enraizados na verdade da palavra de Deus. Ele prometeu estar conosco, nunca nos deixar ou nos abandonar. Ele conhece os desejos de nossos corações e quer nos dar coisas boas. Então, não desista do amor. Espere, porque vocês foram feitos para ficarem juntos. Confie que Deus está trabalhando nos bastidores, orquestrando eventos de maneiras que você nem imagina. As tempestades podem ser violentas, mas não durarão para sempre. Continue remando, continue orando, continue crendo. Seu destino vale a viagem. 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 ao 7, nos lembra lindamente. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa passagem ressalta que o amor é resiliente e duradouro. Se você mantém sentimentos por alguém que você acredita não ser feito para você, entenda que o propósito de Deus é te preparar para algo maior. Suporte a dor atual com paciência, pois o tempo de Deus é perfeito e Ele está orquestrando cada detalhe da sua vida. Às vezes a jornada envolve aprender a amar desinteressadamente e a confiar que a pessoa certa entrará em sua vida no momento certo. Mas como podemos seguir em frente quando o peso do amor não realizado pesa sobre nossos corações? Tudo começa com uma decisão consciente de deixar tudo de lado. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículos 13 ao 15, nos aconselha: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Isso não significa ignorar o passado, mas sim não permitir que o passado nos ancore. Concentre-se no que Deus tem reservado para você no futuro. Ao fazer isso, você muda seus pensamentos para novos começos e para as promessas de Deus. Seguir em frente é um processo ativo, envolve perdoar a si mesmo e aos outros, libertar-se do passado e abraçar o futuro com esperança. O perdão é crucial. Sem ele, permanecemos acorrentados ao passado, incapazes de abraçar as novas bênçãos que Deus tem para nós. À medida que você dá passos em direção ao seu futuro, Deus trabalha ao seu lado, te ajudando a liberar, deixar para trás o velho e acolher o novo. Essa jornada não é fácil, mas é transformadora. Considere o seguinte: se você está lutando para seguir em frente, pode ser porque ainda não tomou uma decisão firme nesse sentido. Assim como não podemos parar de respirar, não podemos parar de pensar, mas podemos direcionar os nossos pensamentos para novos horizontes. Deus quer que demos o primeiro passo.
ele deseja ação da nossa parte. Ao decidir seguir em frente, nos alinhamos com o seu plano, permitindo que os corações se curem e as nossas mentes sejam renovadas. Pense dessa forma. Seguir em frente é como sair de um quarto escuro para a luz. A escuridão representa as mágoas e decepções do passado, enquanto a luz simboliza o futuro de Deus para você. Brilhante, esperançoso e cheio de promessas. Cada passo que você dá em direção à cura e ao desapego, você se aproxima do destino que Deus tem para você. Os planos de Deus para você estão sempre avançando. Ele não vive no passado e nós também não deveríamos viver. Abrace o futuro com fé e confiança no plano de Deus. A dor de deixar ir é real, mas também a alegria é de descobrir o propósito de Deus para a sua vida. Confie na orientação dele e saiba que Deus está preparando você para um relacionamento que se alinha com a sua vontade divina. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Esqueça as representações cinematográficas da escuridão. Luzes piscantes, cantos profundos e ameaçadores, ou cenas arrepiantes de nossos pesadelos. Não que estes métodos estejam fora de uso, mas o diabo prefere uma abordagem mais sutil, agindo nas sombras para nos pegar desprevenidos. Essa estratégia furtiva é exatamente a razão pela qual ele frequentemente opta por trabalhar por meio de outras pessoas, aproveitando as interações humanas como seu campo de batalha. Estamos tão acostumados a navegar em nossos ambientes sociais que ignoramos as ações espirituais que se desenrolam bem diante de nós. É uma tática clássica de engano, onde aqueles influenciados pela escuridão se misturam, movendo-se sem serem detectados enquanto cumprem suas missões. Vamos prestar atenção à sabedoria encontrada em Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 12. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aqui, Paulo revela o manual do diabo, revelando que nossas batalhas não são contra carne e sangue, mas contra uma rede de enganos projetada para nos pegar. As manipulações do diabo são intrincadas e não são de força bruta, mascarando as suas manobras por trás dos rostos daqueles de quem nunca suspeitaríamos. A mensagem de Paulo é um alerta, nos exortando a olhar além da superfície, a discernir a verdadeira fonte da malícia escondida atrás de rostos aparentemente familiares. Neste conflito espiritual contínuo, existem indicadores específicos de influência demoníaca aos quais devemos estar atentos, especialmente quando outras pessoas tentam nos desviar. O primeiro indicador: tenha cuidado com falsidades destinadas a comprometer a sua bússola moral. Veja Efésios capítulo 6, versículo 14, que diz: Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. E João capítulo 8, versículo 44, que diz: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Essas duas passagens nos lembram da importância de nos armarmos com a verdade e a retidão, pois a mentira é a língua nativa do diabo. Quer se trate de um incentivo sutil para abandonarmos os nossos valores sob pretexto do amor ou da normalização do pecado como um prazer inofensivo, estes enganos são armadilhas destinadas a inviabilizar a nossa jornada divina. A essência desses ataques não é apenas a enganar, mas nos enredar em comportamentos que nos distanciam do nosso caminho espiritual. É uma estratégia tão antiga quanto a própria humanidade, espelhando o engano da serpente no Éden. Assim como as mentiras levaram à queda, elas continuam a nos afastar da nossa caminhada justa com Deus. O apelo à ação aqui
não é apenas resistir a essas falsidades, mas reconhecê-las pelo que são, ferramentas de um inimigo que está desesperado para minar a nossa relação com Deus. O segundo indicador é se envolver em comportamento argumentativo, especialmente visando as Escrituras. A passagem de Efésios capítulo 6, versículo 15, nos exorta a calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Essa orientação não é por acaso. É uma diretriz enraizada nas primeiras histórias de encontros da humanidade com o engano. Reflita sobre esse encontro em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Isso foi mais do que uma mera pergunta. Foi o início de uma disputa, uma tática tão antiga quanto o próprio tempo, usada por aqueles que estavam à sombra de influências malévolas. A refutação da serpente à resposta de Eva não apenas foi uma negação, mas um desafio direto à ordem de Deus. Em Gênesis capítulo 3, versículo 4, as palavras da serpente, é certo que não morrereis, eram uma contradição gritante, com o objetivo de semear dúvidas. Esse padrão de envolvimento em comportamento argumentativo, especialmente visando verdades que são espiritualmente fundamentadas, é uma marca registrada daqueles que estão debaixo de uma sombra demoníaca. As suas conversas não são apenas divergências, mas estão impregnadas de um espírito agressivo que procura minar e contestar as verdades sagradas que defendemos. Pessoas assim são adeptas de distorcer as palavras, proclamando: não foi isso que quis dizer, ou você entendeu tudo errado, especialmente quando confrontados com verdades bíblicas. Efésios capítulo 6, versículo 15 diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Essa palavra, oferecida pelo Evangelho, não é um mero conselho. É uma medida de proteção, um apelo para evitar sermos arrastados para debates fúteis que servem de terreno fértil para essas influências negativas. Ela nos ensina o valor de permanecermos firmes na fé, equipados com a paz que ela proporciona, em vez de nos envolvermos em disputas intermináveis onde o único vencedor é o conflito. Aqueles que são influenciados por forças mais obscuras muitas vezes procuram desafiar e provocar, especialmente quando encontram uma alma firme na fé e na compreensão. É crucial, então, reconhecer esses encontros pelo que eles são. Não apenas desentendimentos, mas batalhas espirituais. Armados com o Evangelho da Paz, não estamos apenas evitando conflitos. Estamos afirmando a nossa posição num mundo que muitas vezes esquece o poder da tranquilidade sobre a turbulência. Que isso seja um lembrete para todos nós. O caminho da paz não é apenas uma defesa, mas uma declaração profunda da nossa fé. É uma prova do nosso compromisso de caminhar na luz, mesmo quando as sombras se aproximam. Ao abraçar essa paz, não nos protegemos apenas. Proclamamos a nossa fidelidade a uma verdade superior que transcende as disputas mesquinhas e a discórdia semeadas por forças mais sombrias. O terceiro indicador é a palavra de Deus. O ensinamento de Efésios, capítulo 6, versículos 16 ao 18, serve de farol, nos orientando a nos armarmos com a fé como nosso escudo, para apagarmos as flechas de fogo apontadas contra nós pelo diabo. Essa fé, a nossa confiança inabalável em Deus, é o nosso baluarte contra o ataque de dúvidas e distrações. Não se trata apenas de defesa, é um envolvimento ativo na guerra espiritual onde o capacete da salvação e a espada do Espírito, a palavra viva de Deus, se tornam as nossas ferramentas para a vitória. A essência da nossa jornada está na nossa conexão com Deus. O diabo, com a sua astúcia, utiliza a dúvida como armadilha de escolha, com o objetivo de romper essa ligação, nos fazendo perder de vista a nossa relação divina. A solução para essa tática encontra-se no poder da salvação, um dom tão profundo que amplifica o nosso amor por Deus, nos fundamentando na sua verdade. Ao mergulharmos nas Escrituras e vivermos a sua sabedoria, alinhamos os nossos passos com os de Deus. A oração se torna nossa linha de comunicação, uma forma de aproveitar a presença de Deus e honrá-lo. A exortação de Paulo para revestirmos da fé, para recordarmos o dom da salvação e para nos comprometermos com a oração incessante, é um guia estratégico para salvaguardar
o nosso foco em Deus. Ele entendeu que aqueles que estão sob influência demoníaca visam nos desviar do nosso caminho espiritual. Um sinal revelador de tal influência é o impacto no seu bem-estar espiritual. Se o seu relacionamento com Jesus sofreu desde que alguém entrou em sua vida, isso é um claro indicador da influência negativa dessa pessoa. Não se trata de julgar, mas de reconhecer as maneiras sutis pelas quais nossa jornada espiritual pode ser comprometida. Vamos falar claramente. A nossa batalha não é contra a carne e o sangue, mas contra forças que procuram minar a nossa fé e nos distrair do nosso propósito divino. Reconhecer essas influências requer discernimento, um dom que é aguçado pelo nosso compromisso com a fé, a palavra e a oração. Estejamos vigilantes, armados de fé e ancorados na verdade da nossa salvação. Vamos nos envolver com a palavra e nos comunicar com Deus, não apenas em momentos de necessidade, mas como uma prática constante. Isso não é apenas um conselho, é um apelo à ação. Um lembrete: face às táticas adversárias, o nosso foco em Deus é a nossa defesa mais forte. Esse discurso não é uma tentativa de te vender uma ideia. É uma partilha sincera da verdade, com a autoridade e a convicção que advém da fé genuína. Nosso objetivo é iluminar, capacitar e encorajar você a permanecer firme em sua fé, consciente das batalhas que enfrentamos, mas confiante na vitória que é nossa através da fé e do temor a Deus. O quarto indicativo é o poder do amor. Não qualquer amor, mas um amor que se estende do nosso profundo temor por Deus. Este amor não é independente, ele transborda naturalmente para abraçar outras pessoas em nossas vidas. Refletindo sobre a nossa discussão anterior sobre o amor por Deus, fica claro que este amor divino não é solitário. As Escrituras estão repletas de lembretes de que amar a Deus está intrinsecamente ligado ao amor ao próximo. Esse amor interligado é vividamente retratado em Efésios capítulo 6, versículos 18 ao 20, nos exortando a permanecer vigilantes, a perseverar na oração por todos os que creem e a procurar a coragem para compartilhar com intrepidez os mistérios da fé. Aqui, o apóstolo Paulo enfatiza a necessidade de mantermos a nossa afeição pelos outros, plenamente conscientes das forças das trevas que pretendem corroer esse vínculo sagrado. O apelo de Paulo à oração, buscando forças para amar mesmo diante da adversidade espiritual, é um testemunho da compreensão de que o amor mútuo está sob cerco. Ele reconhece as estratégias utilizadas pelas forças do mal para nos isolar, monopolizar a nossa atenção e, em última análise, para minar a nossa missão de viver com o amor de Deus. A presença de um indivíduo em sua vida, que exige todo o seu foco, afastando conexões significativas e diminuindo sua capacidade de servir aos outros com amor, é um forte indicador de uma influência do mal no trabalho. Não se trata de induzir o medo, mas de despertar para a realidade da guerra espiritual que tem como alvo a nossa ferramenta mais potente, o amor. O nosso apelo à ação está enraizado na vigilância e na oração, não apenas pela força pessoal, mas pela capacidade de derramar continuamente amor sobre os outros, mesmo quando forças invisíveis procuram perturbar esse fluxo divino. Quando o amor pelos outros diminui sob pressão de forças externas, reconheça isso não como uma mera coincidência, mas como um ataque calculado à própria essência da nossa fé e do nosso ministério. A luta contra tal influência não é travada com força física, mas através da firmeza dos nossos corações e do fervor das nossas orações. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Sejamos realistas. Hoje em dia, o amor é geralmente medido pelo que recebemos e não pelo que damos. Mas, e se eu lhe dissesse que há uma maneira de experimentar um amor tão profundo que ultrapassa o que você oferece? Agora não se trata de buscar a validação de todos ao seu redor, mas de descobrir um amor que seja autêntico, respeitoso e solidário. Esse amor desafia as normas do romance moderno em que a confiança é escassa e os corações são facilmente partidos.
Feche os olhos e imagine um relacionamento em que o respeito mútuo, o afeto genuíno e o apoio inabalável criam harmonia para ambos os parceiros. Esse amor prospera na comunicação, nos valores compartilhados e, o mais importante, na autenticidade. Romanos capítulo 13, versículo 8 diz: A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Meu amigo e minha amiga, se alguém pode pagar o que deve, mas opta por não fazê-lo, essa pessoa é uma ladra que toma o que não é seu. Essa é a verdade. No entanto, todos os crentes têm uma dívida que devem se esforçar para pagar. O dever de amar uns aos outros. É uma dívida que vale a pena cumprir porque o amor nos enriquece de uma forma que o dinheiro não consegue. Essa é uma dívida que devemos viver nossa vida pagando até o fim do nosso tempo aqui. Portanto, embora a ideia de ser amado 2 vezes mais do que você ama alguém possa parecer impossível em um mundo atormentado pela desconfiança e pela incerteza, quero que saiba que isso não é apenas uma fantasia. É uma possibilidade que está esperando para ser concretizada em seu relacionamento. Neste vídeo, vamos ver a única razão pela qual é possível que alguém ame 2 vezes mais. Tenho certeza de que você será realmente abençoado com isso. Antes de entrarmos propriamente no assunto, quero que você saiba que o amor é poderoso. É estranho como algumas pessoas acreditam que o amor é para os fracos e frágeis. Nada pode estar mais longe da verdade do que isso. O amor é a coisa mais poderosa que pode ser experimentada por qualquer pessoa. O amor é inimaginavelmente belo e transformador. Ele pode quebrar barreiras e criar possibilidades de maneiras que você nunca imaginou. Ele derruba muros e abre portas que você nem sabia que existiam. O amor é realmente lindo. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8 diz: O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Não importa o que mais desmorone ao nosso redor, o amor permanece firme para aqueles que abraçam e vivem de acordo com seus princípios orientadores. Embora a vida nem sempre nos dê o que desejamos, ter alguém que nos ame genuinamente significa possuir a chave para a verdadeira felicidade. O amor é o tesouro supremo, a pedra angular da realização e o caminho mais seguro para se tornar a alma mais feliz do mundo. Quero que você saiba disso. Não se pode forçar ou manipular o amor. O amor é uma dádiva de Deus plantada em cada um de nós para que possamos amar os outros e nos permitir ser amados. O amor não é unilateral e não pode ser transformado em algo assim. Portanto, apenas amar os outros pode não ser suficiente. Você também deve se permitir ser amado quando o amor é retribuído. Aprendi que algumas das pessoas mais difíceis do mundo são aquelas que não dominam a arte de se permitir ser amadas pelos outros. Essa é uma conversa séria que muitas pessoas não estão dispostas a ter. Quando você se enquadra nessa categoria de pessoas, independentemente do que os outros fazem para amá-lo, você sente que elas são uma ameaça à sua personalidade, que são bons demais para ser verdade ou que têm segundas intenções, simplesmente porque você não está acostumado a ser amado. Permita-me compartilhar com você um segredo que pode fazer com que o seu parceiro ou parceira te ame ainda mais. Esse segredo é frequentemente ignorado, mas pode fazer maravilhas em seu relacionamento. Você está pronto para ouvir? A única coisa que fará com que seu parceiro ame você 2 vezes mais é a sua presença. Embora os cuidados, as finanças e os momentos de diversão sejam componentes cruciais de qualquer relacionamento funcional, estar presente é inegociável para que seu cônjuge ou parceiro te ame profundamente. O que quero dizer com isso? No mundo de hoje, os relacionamentos geralmente são medidos por bens materiais e prazeres efêmeros. Entretanto, há um elemento vital que muitas vezes passa despercebido, que é a sua presença e o efeito dela na vida do seu parceiro ou da sua parceira.
Sua mera presença tem o poder de elevar seu relacionamento a novos patamares e fazer com que seu parceiro te ame 2 vezes mais. Não se trata apenas de estar fisicamente presente, mas de estar totalmente engajado, espiritual, emocional e mentalmente conectado. A capacidade do seu parceiro de amar você profundamente depende da sua presença na vida dele. Trata-se de aparecer não apenas quando for conveniente, mas quando for mais importante. Sua presença transmite compromisso absoluto, lealdade inabalável e um desejo genuíno de nutrir o vínculo que vocês compartilham. Portanto, embora todos possam pregar a importância de grandes gestos e demonstrações generosas de afeto, nunca subestime o poder de simplesmente estar presente. Sua presença é o maior presente que você pode dar ao seu parceiro, à sua esposa, ao seu namorado ou à sua namorada. E, em troca, ela abre caminho para um amor sem limites. No final das contas, não são as coisas que dizemos ou fazemos que mais importam. É a presença que trazemos para a vida do outro que realmente conta. Pense em alguém que perdeu seu parceiro para a morte. Você não pode imaginar a dor que essa pessoa está sentindo. Nesses momentos, não se trata do que a pessoa traz ou deixa de trazer para a mesa. Trata-se das lembranças que ela compartilhou no amor. Mas como eles poderiam ter compartilhado essas lembranças se não estivessem presentes? Assim como em nosso relacionamento com Deus, estar presente é crucial para uma conexão mais profunda. Deus sempre esteve presente para seus filhos desde o início. Veja o caso de Jesus. Pouco antes de partir, ele prometeu aos discípulos que não os deixaria sozinhos neste mundo. Por quê? Porque ele entendia o poder da presença. E eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará o Consolados para ajudá-lo e estar com você para sempre. Sabemos que Deus nos ama mais do que qualquer outra pessoa, e foi Ele quem criou o mundo. Se Deus se preocupa tanto em estar presente em seu relacionamento conosco, imagine como nossos relacionamentos terrenos poderiam ser melhores se nos concentrássemos em estar presente uns com os outros também. Como posso estar presente? Esteja presente espiritualmente. É fácil se deixar levar pela agitação de um relacionamento, mas não deixe de estar presente espiritualmente para o seu parceiro ou sua parceira. Faça com que ele ou ela saiba que está orando por sua vida. Diga a essa pessoa que ela significa muito para você e que você está estudando a Bíblia para aprender sobre o belo futuro que Deus tem para vocês. Segure as mãos dela para orar quando ela estiver fraca demais para orar. A apoie em oração. Busquem o Senhor juntos e sirvam a Deus juntos. Isso é o que significa viver a vida juntos. Vocês dois estão servindo ao propósito de Deus para suas vidas em amor. É lindo de se ver. É ótimo encher as mídias sociais com belas fotos, mas é muito melhor quando vocês dois podem perseguir juntos uma vida abençoada e acabar com os medos, as incertezas e os desafios desta vida. Esteja presente emocional e mentalmente. Faça com que as preocupações dessa pessoa se tornem suas. O amor pode ser tão belo que nos deixamos levar e esquecemos que nossos parceiros podem estar lutando silenciosamente contra um problema ou outro. Permita que a preocupação do seu parceiro se torne sua. Deixe que os medos dele se tornem os seus. Isso não é uma licença para ser engolido pelos medos dele. No entanto, esteja presente para ajudá-lo a superar os medos, os problemas e as preocupações do coração dele. Ao fazer isso, você estará construindo uma estrutura sólida para que o amor dele seja retribuído em dobro. Concluindo, deixe que essa escritura o guie continuamente em sua jornada de amor, e você descobrirá que a vida vale a pena ser vivida quando todos nós abraçamos o amor de Cristo em nosso coração e amamos os outros como a Bíblia nos ordena. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não desonra os outros, não é egoísta, não se irrita facilmente, não guarda registro de injustiças. O amor não se deleita com o mal,
mas se alegra com a verdade. Ele sempre protege, sempre confia, sempre espera, sempre persevera. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus.